noite. Mais uma vez, graças a Deus, vamos nos reunir, falar um pouco do amor de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de o que é bem dizer a Deus, o que é a gente fazer a vontade de Deus. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Deus faz uma oração inicial para nós. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e bendizemos ao teu nome. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, para aprender mais da tua palavra, para poder alimentar mais o nosso espírito com a tua palavra, Pai. Abre as nossas mentes, limpa o nosso coração para que nós possamos receber o teu espírito em nós. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar um pouquinho a Deus para depois a gente, enquanto isso, vamos compartilhando, vamos chamando as pessoas para estar junto conosco aí. Quando a gente faz 2 louvores aí, vamos fazer chamar o pessoal para estar junto conosco aí. Senhor,
Esse nome é maravilhoso quando a gente nós podemos reconhecer Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós conseguimos colocar de verdade a palavra de Deus no nosso coração. E hoje, até no chamado, a gente falou, nós queremos conversar um pouquinho a respeito do Salmo 103. Esse foi, eu acho que uma das primeiras pregações que eu fiz na vida foi a respeito desse salmo. As pessoas que me conhecem sabem bem que eu não sou muito de pregar o Velho Testamento. Eu acredito que nós somos salvos por Cristo e Cristo é Novo Testamento. Então, geralmente, as minhas pregações são baseadas no Novo Testamento. Mas o Salmo 103, ele é um dos salmos mais alegres e bonitos que a gente vê na Bíblia. E quando a gente lê ele, teve um pastor que ele falou que uma vez, ele de noite, ele chamou os filhos dele e botou na volta dele os filhos de 10 anos, 11 anos, e ele leu o Salmo 103. E disse que no fim as crianças choravam de alegria, porque é um louvor a Deus. Ele é um salmo que fala como nós devemos agir perante Deus. E eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito dele. É um salmo de louvor a Deus pelas maravilhas que Ele fez na vida do homem. E se a gente pegar, não sei se vocês abriram o Salmo 103, aí nós vemos no Salmo 103, no primeiro versículo, no segundo versículo e no versículo 22, ele começa com a palavra assim, ele começa com essa expressão: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. 3 vezes nesse salmo ele fala isso. No primeiro, no segundo e lá no 22 ele termina com isso: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E depois nós vemos, e também se vocês pularem no Salmo 104, no primeiro versículo e no último versículo do Salmo 104, ele também diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E depois nós vemos no versículo 20, 21 e 22 a expressão de bendiz ao Senhor. Então nós temos um salmo onde, 2 salmos onde são falados 6 vezes bendiz ao Senhor. É maravilhoso isso. E nós estamos vendo, e agora, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da sessão introdutória, que fala do 1 ao 5. Eu quero conversar com vocês mais ou menos isso. E o orador, quando vocês veem que o salmista está falando, ele está falando consigo próprio. Consigo próprio é bom, né? Então, isso é usar 2 vezes. Ele está falando consigo. Ele está falando com ele mesmo naquele momento. Ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo para a alma dele que ela precisa bendizer ao Senhor, que ela precisa falar ao Senhor. Por quê? Porque nós não queremos isso. Se nós olharmos para a nossa vida, nós queremos louvar a nós próprios. Nós queremos louvar ao nosso trabalho, nós queremos louvar ao nosso conhecimento, ao nosso estudo, nós queremos louvar não a Deus. E ali ele está dizendo para o corpo dele, assim, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. A segunda parte é do 6 ao 14. O salmista transforma-se num orador falando de porta-voz por Israel. Do que o Senhor o livrou da opressão egípcia, e foi misericordioso e compassivo e muito paciente e cheio de amor com Israel. E a terceira parte dele é do 15 ao 18, que ele ilustra a brevidade da vida, o quão rápido tudo passa, que os dias nossos são como uma relva. Em outra parte ele diz que a nossa vida é como fumaça, que levanta e some. Nós passamos numa brevidade tão pequena aqui na vida, e a gente olha para dentro da gente, como nós somos agarrados a essa vida, como nós queremos as coisas dessa vida, nós lutamos para ter as coisas da vida, e não vemos que o que é a nossa vida? 60 anos, 70 anos, 80 anos. Ontem morreu a Eva Vilma, com 87 anos. Cara, mais que isso a gente não passa. 80 anos não é nada. Estou já com 53. E eu me lembro hoje ainda dos meus 15 anos. Parece que foi ontem. Das coisas que eu fazia com 15 anos. Olha para dentro de você. E se eu te der um caderno para te escrever o que tu fez nessa vida? Será que tu consegue encher o caderno? Será que nós conseguimos preencher um caderno inteiro de coisas que nós fizemos? Às vezes a gente para pensar, às vezes é difícil de encher uma página das coisas que nós fizemos.
ao quanto nós deveríamos colocar, encher aquele caderno de alegria. Por quê? Porque tudo que nós fizemos. Já pensou? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, tudo para a honra e para a glória de Deus. Essa deveria ser a nossa vida. Nós, quando alguém, uma certa feita, me convidaram para ir pregar numa igreja. E disseram para mim assim: eu gostaria que o senhor fosse lá na igreja e desse um testemunho do que o senhor faz, essa ideia que o senhor tem de fazer boas ações para ajudar as pessoas. Aí eu disse para eles assim: cara, se eu for na igreja para falar de mim, eu prefiro nem ir. Eu não quero falar de mim. Eu não quero que o Cláudio apareça. Eu quero que Deus apareça. E isso nós devemos fazer. E aí nós vemos nessa oração que Davi convida a glorificar a Deus pelo amor e pela graça. Ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele está convidando para que a gente glorifique a Deus. Ele está convidando para que Ele glorifique a Deus. Ninguém é mais influente na nossa vida do que nós mesmos. Porque não adianta nada eu dizer para ti: faz isso, faz aquilo outro, se tu não colocar no teu coração o desejo de fazer essas coisas. E ali Davi está orando a Deus e dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Minha alma acorda, minha alma busca a Deus, minha alma busca a Deus de verdade. Para de viver como tu está vivendo e transforma a tua vida. Minha alma busca a Deus com toda a tua força. Ninguém mais pode mudar o meu pensamento se não for eu mesmo. E como é que eu vou fazer isso? Por intermédio de oração. Eu preciso estar orando dia e noite. Eu preciso estar clamando a Deus que Ele me dê força. Nós vemos isso no Salmo 119. Que ele clama a Deus: Senhor, eu preciso conhecer mais de Ti para fazer a Tua vontade. Eu preciso conhecer mais de Ti para levar a Tua palavra para as pessoas. Eu preciso conhecer mais de Ti para fazer o que Tu queres na minha vida. E nós temos que fazer isso. E nesse salmo ele está pedindo isso: Senhor, me dá força. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele lembra que Deus perdoa os nossos pecados nesse salmo. Ele lembra que Deus cura-nos das doenças, nos redime da destruição. Ele nos coroa com a graça da misericórdia e satisfaz a nossa boca de coisas boas. Ele mostra qual é o modo de proceder e o fim ao qual Deus nos dá. Mas antes de falar a razão pela qual Davi começa esse salmo com essa expressão: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, a gente precisa saber o que é bendizer. Porque às vezes a gente fala bendizer, bendizer é quando eu digo assim: fulano é um cara legal. Não é isso. Eu fui no dicionário Barça, vocês nem conhecem, né? Vocês nem conhecem a gurizada aí? Eu conheço. Conhece também? Então não tá. Mas os mais novos não sabem o que é o Barça. Antigamente lá, pessoal, a gurizada nova aí, não existia internet. Tinha o dicionário Barça, que era o mais conhecido. Ele tinha 40 ou 50 capítulos, 40 ou 50 livros. Enciclopédia, isso era uma enciclopédia. E ali ela dizia tudo, né? Na Barça diz para nós que bem dizer é enaltecer, abençoar, louvar, glorificar. Mas eu não quero falar a respeito de abençoar e de louvar. Eu quero pegar e considerar a respeito de glorificar e enaltecer. Que é isso que essa palavra diz para nós. O que é bem dizer? Nada mais é do que glorificar ou enaltecer alguém. E é isso que eu quero falar. Então, se a gente transformar o versículo, a gente diz assim: glorifica, enalteça, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, faz grande Ele. Que quando tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para enaltecer e para glorificar a Ele. E nós, será que a nossa vida tem enaltecido a Deus? Será que a nossa vida tem glorificado a Deus? Se eu perguntar para vocês o que é enaltecer, vocês podem até dizer: cara, enaltecer é louvar a Deus, é bem dizer a Deus. E está certo, está correto. Mas não é isso que a gente quer. Não é isso que essa palavra está dizendo. Ela está dizendo que nós temos que render glórias a Deus. Que nós temos que prestar cultos a Deus, homenagear a Deus, honrar a Deus em todos os momentos de nossa vida. É isso que ele falou nesse versículo 1, no versículo 22, no versículo 23... falou no versículo 1 e no último versículo do capítulo 24, se eu não me engano, é no 35. Então,
eu transformando esse versículo, ficaria assim: preste culto, ó minha alma, ao Senhor, e todos os benefícios que você tem recebido dele, tudo glorifique a Ele, no seu santo nome. Tudo que nós fizermos, glorifique a Deus e o seu santo nome. É isso que fala para nós. A segunda parte do versículo, ela diz para nós assim, ó: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Temos feito isso? Tudo que há em nós tem bendito o santo nome de Deus. Às vezes a gente diz assim: tudo que há em mim. O que é tudo que há em mim? As minhas mãos. As minhas mãos têm engrandecido a Deus. Ou seja, por intermédio do meu trabalho, eu tenho engrandecido a Deus. Que as mãos significa trabalho. Eu tenho enaltecido a Deus com as minhas mãos. Eu tenho enaltecido a Deus com a minha boca. Quando eu abro a minha boca, o que tem saído dela? Será que tem saído desavença? Agora, quando nós conversávamos lá no quarto, nós estávamos procurando uma coisa que tinha sido perdida. E nós conversando, a gente... será que até nos momentos que nós estamos com problema, nós temos engrandecido a Deus? Quando tu perde uma coisa, qual é a primeira coisa que tu fala? Quando tu dá um topão, né? Tu está andando na rua, tu tropeça e machuca o dedo, o que tu fala? A nossa boca tem que estar enaltecendo a Deus em todos os momentos. Nós temos que estar glorificando a Deus em todos os momentos. A palavra de Deus diz para nós em Provérbios que até o tolo parece inteligente quando está de boca fechada. Então muitas vezes é melhor a gente fechar a boca e não falar nada, se não for para enaltecer a Deus. Será que as minhas pernas têm enaltecido a Deus? Ou seja, minhas pernas me levam para onde eu quero. Será que aonde eu estou indo, eu estou engrandecendo a Deus? Será que as coisas os lugares que eu estou indo, tem acontecido de eu enaltecer a Deus nesses lugares? Ou de repente eu estou indo para lugares que ao invés de enaltecer a Deus, eu estou enaltecendo o meu ego? Eu vejo hoje, já falei isso anos atrás, nós andando na rua, certa feita eu passei pela frente de uma academia lotada de gente cuidando do corpo. E na mesma quadra tinha uma igreja. E tinha 5 ou 6 pessoas lá. As pessoas estão mais preocupadas em enaltecer o corpo. Estão mais preocupadas em cuidar do corpo do que cuidar do espírito. Não estou pregando aqui que não deve cuidar do corpo de forma alguma. Eu agora estou correndo todos os dias. Estou caminhando porque eu preciso cuidar do corpo. É bom fazer academia? Sim, é bom fazer academia. Mas aonde estão os teus pensamentos? Para que tu está fazendo academia? Está fazendo academia para manter a saúde? Ou tu está fazendo academia para fazer culto ao corpo? Que é o que nós vemos hoje. Pessoas querendo cada vez mais parecer bonitas para enaltecer a si próprio e não a Deus. Os nossos ouvidos têm enaltecido a Deus? O que tu tem ouvido durante o dia? Qual é a maior parte do dia, o que tu tem ouvido? Eu não estou dizendo que quando tu está no teu trabalho, tu tem que estar ouvindo o hino. Não, tu tem que trabalhar. Mas quando tu está de folga, os teus momentos que tu não tem nada para fazer, o que tu tem feito com teus ouvidos? Escutado que tipo de música? Escutado qual o tipo de conversa? Será que isso tem engrandecido a Deus? Também não estou dizendo que nós, de agora em diante nós temos que ouvir só isso. Não. Eu olho ali de vez em quando uns videozinhos para dar risada. Eu também gosto de me divertir. Todos nós temos momentos para se divertir. Mas o que tem sido o mais importante na minha vida? Já contei para vocês, já falei várias vezes que certa vez eu tinha um joguinho que eu jogava e aquele joguinho estava tão grudado em mim que eu chegava a dormir e sonhar para passar a fase. Sabe quando tu chega numa fase que tu não consegue passar? E tu tenta, e tu tenta, e tu tenta, e tu não consegue passar. Aí de noite eu deitava e sonhava como é que eu ia passar aquela fase. O que os teus ouvidos têm ouvido? Será que tem engrandecido a Deus? Será que tu tem colocado na estação de rádio correta? Será que tu tem colocado lá na internet coisas que edificam para ouvir? O que os teus olhos têm visto? Quando tu senta na frente do computador, o que tu tem olhado? Quando tu pega um livro para ler, o que tu tem lido? Será que isso tem engrandecido e enaltecido a Deus?
Quando o salmista diz ali, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, louve ao Senhor, é isso que ele está falando. Agradecer a Deus do jeito que nós somos. Um com mais cabelo, o outro com menos cabelo. Um com mais barba, outro com menos barba. Um mais gordo, outro mais magro. Outro isso, outro aquilo, outro aquele outro. Não importa a forma que nós somos. Não importa a forma que nós nos portamos diante de Deus. Eu gosto muito de falar que Deus não faz acepção de pessoas. Isso está escrito na palavra de Deus. Mas Ele faz acepção de atos. Ele faz acepção de decisões. Ele faz acepção de decisão. O que tu tem decidido para a tua vida? A tua vida tem glorificado a Deus, inclusive nos problemas, como tem aquela música do Marçal, né, que diz, se tudo der certo, louve ao Senhor, mas se der errado, graças a Deus por isso. Todas as coisas são boas, desde que seja feito de acordo com a vontade de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu preciso fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. O que tem travado? O que tem te travado para louvar e enaltecer a Deus? Não estou aqui para julgar ninguém, porque a palavra de Deus diz para nós lá em Coríntios 11, quando a gente faz a ceia, a gente geralmente lê essa passagem: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu quero convidar vocês a essa noite a fazer uma introspecção, olhar para dentro de si e ver o que é que tem atrapalhado a tua vida com Deus. O que tem te tirado a paz? O que não tem permitido de tu enaltecer a Deus? Assim nós sempre temos alguma coisa. Tem pessoas que gostam muito de carro e passam a vida inteira limpando o carro, cuidando do carro. Outras pessoas gostam de ler algum livro e às vezes enaltece tanto ao livro que se perde. Outras pessoas gostam de joguinhos, outras pessoas gostam de celular, outras pessoas gostam... O que tem atrapalhado a tua vida com Deus? A tua esposa, os teus filhos, o que tem atrapalhado a tua vida de enaltecer a Deus? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. O que é que não tem me deixado glorificar? O que é que não tem me deixado glorificar a Deus? Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Mas a gente pode ir mais profundo, como o Salmo de Davi, o Salmo 139, quando ele diz lá, Senhor, lá no 139, o último versículo diz assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Às vezes, nós estamos fazendo coisa que nem nós mesmos sabemos. Nós estamos andando por caminhos ao qual não sabemos que é errado. Então, além de nós olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo errado, nós temos que nos prostrar diante de Deus e clamar para Ele, Senhor, me mostra. Me mostra o que é que eu tenho feito de errado, para que eu possa mudar. Me ensina, Senhor, a andar nas Tuas veredas. Me ensina, Senhor, a fazer as Tuas vontades. Me ensina, Senhor, a andar nos Teus caminhos e engrandecer e enaltecer o Teu nome, somente o Teu nome. Que a minha vida seja um eterno enaltecer a Ti. Que a minha vida seja um glorificar a Ti. Quando as pessoas olharem para mim, enxerguem um adorador de Cristo. A mulher no tanque pergunta para ele lá, aonde eu devo adorar a Deus? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no monte. Mas aonde que eu devo adorar a Deus? E Cristo diz para ela assim, Deus, sim, esquecer os bens materiais, esquecer a nossa família, porque Ele diz para nós até isso, aquele que não deixar pai ou mãe para me seguir não é digno de mim. Aquele que não deixar filho, não deixar emprego, nós temos que deixar tudo, abrir mão de tudo. Ele diz que nós devemos tomar a cruz dele e segui-lo. É isso que nós devemos fazer. Quando o jovem rico chega e pergunta para ele assim, o que eu posso? O que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Ele se vai, vende tudo que tem e doa aos pobres. Não, primeiro ele diz, cumpre os mandamentos. E o pobre e o rico diz, eu cumpro os mandamentos. Então vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Isso eu não posso fazer.
eu posso cumprir todos os mandamentos. Eu posso ser um exímio cumpridor da lei de Cristo. Se eu não me desfazer daquilo que eu mais amo, eu não chego em lugar nenhum. Porque o que é o mais importante é Deus. Eu não posso amar. Então eu não posso ter dinheiro, eu não posso ser rico. Pode ser rico. Mas aonde está o teu tesouro? Ali está teu coração. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Aonde tem estado o teu coração? Será que é Deus? Será que é a nossa alma? Será que nós temos conversado com Deus como o salmista aqui grita? Porque eu imagino que isso era uma oração que ele gritava. Ele disse assim: Senhor, bendiz a minha alma, ó Senhor. Ele clamava para que a alma dele viesse a clamar. Aí quando nós entramos no versículo 2, ele diz de novo: bendiz a minha alma, ó Senhor. E não me esqueça de nenhum dos teus benefícios. Nós somos campeão de esquecer as coisas que Deus fez para nós. Sempre que quando eu começo um curso de casais, ou quando eu começo a aconselhar alguma pessoa, quando eu começo a discipular uma pessoa, eu sempre peço para a pessoa: pega um caderno de oração e faça. Acho que eu nunca falei para os filhos isso, eu não lembro. Pegar um caderno de oração e escrever todos os pedidos de oração. Estou orando a Deus por tal coisa. Estou orando a Deus por tal coisa. Estou orando a Deus por tal coisa. Todas as orações que tu fizer, escrever num caderno. E quando tu receber a oração, vai lá e dá um chequezinho. Deus respondeu. Deus respondeu. Deus respondeu. Quando tu for orar e dizer assim: Deus não me ama, Deus não faz nada por mim, vai lá e pega aquele caderninho e vê as grandes coisas que Ele tem feito. Grandes coisas fez o Senhor. Mas nós não conseguimos entender porque nós somos esquecidos. Por isso que o salmista diz: bendiz a minha alma, Senhor, e não me deixe esquecer nenhum dos benefícios. Não deixa, Senhor, eu me esquecer das coisas que Tu fez na minha vida. Não deixa, Senhor, Tu esquecer o que eu era e o que Tu me fez. Não deixa eu esquecer, Senhor, das doenças que Tu me curou. Não deixa eu esquecer, Senhor, dos momentos que Tu me salvou, dos momentos que Tu me tirou de algum aperto. Não deixa eu me esquecer dos benefícios que Tu tem feito todos os dias na minha vida. Não deixe eu esquecer, porque até hoje eu não sei fazer a conta aqui, mas eu estou há 53 anos, vezes 365 dias, não faço nem ideia quantos dias eu já vivi, mas foi dia. Cada um desses dias, Deus cuidou de mim. Eu tenho quilômetros e quilômetros de veia dentro do meu corpo, e nenhuma delas entupiu em 53 anos. Eu tenho saúde. Tantas pessoas morrem mais cedo. Tantas pessoas, às vezes, nem chegam a nascer. E Deus até aqui tem cuidado de mim. E todos os dias eu levanto de manhã e tenho que agradecer a Deus por cada um desses benefícios. Agradecer a Deus pelas misericórdias dEle, porque se não fosse ela, eu merecia ser fulminado pelos pensamentos maus que eu tenho. Nós precisamos clamar a Deus: Senhor, me lembra de todos os benefícios. E aí orar como o salmista orou: não me deixe esquecer nenhum só dos benefícios aos quais Tu tem feito para mim. E o salmo segue. Nós temos uma sequência aqui dizendo o que o Senhor faz, que é do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Do que o Senhor não faz, depois nós vamos ver do capítulo 9, do versículo do 9 ao 11. E o que o Senhor é, e por fim o que o Senhor conhece. Mas hoje eu acho que eu vou conversar com vocês só a respeito do que o Senhor faz, o que o Senhor tem feito na vida da gente. No versículo 3, ele diz para nós assim: Ele nos perdoa de todas as iniquidades. Eu acho que só aqui já era o suficiente. Às vezes a gente não entende o que é iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade. É a falta da equidade. Equidade é ser reto. É ser íntegro de caráter. Ter integridade. Isso é ter equidade. Nós temos um senso de justiça. Ser imparcial. Ter respeito e igualdade de direitos. Isso é equidade. Nós somos isso? Nós temos um senso de justiça apurado?
Nós lutamos pelo direito das pessoas ou nós lutamos pelo nosso interesse? O texto está dizendo para nós que o Senhor nos perdoa de tudo que é falta de retidão ao qual nós temos. Aqueles desejos maus, os pensamentos ruins que nós temos no nosso coração. Isso tudo é falta de integridade. Isso tudo é falta de caráter. Não é falta de caráter, todos nós temos caráter. Mas um tem um caráter ruim e outros têm um caráter pior. Íntegros nós não somos. Integralidade é quando nós conseguimos alcançar a perfeição. Por isso que quando o cara pergunta para Cristo e diz assim, bom mestre, ele diz, por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Porque Cristo, quando estava aqui na terra, ele não era bom. Porque bom é só quando está consumado. E isso que ele diz na cruz, está consumado. No momento que Cristo morre, ele se torna bom. E é isso que ele diz para nós, que ele nos cura de toda iniquidade. Ou seja, sabe esses problemas, essas dificuldades que nós temos? Sabe os pecados que nós temos? Isso tudo ele apaga, tudo ele cura. Quando ele derramou o sangue do Filho dele na cruz do Calvário para nos curar. Foi derramado lá. Foi curado lá. Olha o tamanho do amor, porque nós não teríamos condição de chegar a lugar nenhum se não fosse por esse amor. Nós não conseguiríamos chegar em lugar nenhum, porque nós não somos íntegros. Nós não temos equidade. Ao contrário, nós somos completamente errados. Nós somos completamente iníquos. Nós somos cheios de desejos carnal. Por isso que eu gosto tanto lá de Isaías. Quando Isaías diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã. Por pior que nós sejamos, ele nos torna brancos. Ele tira a nossa roupa e nos veste de vestes brancas. Vestes brancas como a lã. Aí tu vai perguntar para mim, hoje eu estava até vendo um vídeo onde o Augusto Nicodemos fala. Então, Deus perdoa todos os pecados. Não. Ele perdoa os pecados dos arrependidos. Quando nós estamos completamente arrependidos do pecado. Quando nós choramos o nosso erro, mas chorar amargamente como Pedro fez, ele nos perdoa. E é isso que ele fala aqui, que ele perdoa todas as nossas iniquidades. Ele nos dá uma força para nós começarmos novamente. Eu fico maravilhado quando eu ouço que diz assim, e a todos que creram no seu nome, ele deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Cara, isso é maravilhoso, ele nos deu o poder de nos tornar filho de Deus. A gente vê as pessoas dizendo assim, todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criatura de Deus. Mas todos aqueles que creram no seu nome, ele deu o poder de se transformar em filho de Deus. O restinho do versículo diz assim, ele nos sara de todas as enfermidades. O próprio Deus fala isso, né? Lá em Êxodo 15, 26, ele diz para nós que o Senhor é o Senhor que te cura. Ele fala em Deuteronômio 32, 39, diz assim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. É Deus que tem o poder para isso. É lógico que aqui, nessas passagens, ele está se referindo à dispensação mosaica, que fala que o pecado, que a doença é por causa do pecado, a doença é por causa da iniquidade, e ele cura. Mas se nós trazermos para o dia de hoje também, fisicamente, as curas que Deus faz na vida da gente, tanto miraculosamente, quanto por intermédio dos médicos, que ele deu inteligência para o homem. Nós vamos lá no hospital, o cara nos passa um remédio que o homem inventou e nos cura. Isso tudo é porque Deus nos cura. É Deus que sara. E chega no momento exato ao qual ele nos chama para o lado dele.
É lógico que não vai nos curar para sempre, porque senão as pessoas serviriam a Deus não pelo fato de querer servir a Deus. Mas já pensou se todo mundo servisse a Deus, não adoecesse, não morresse? Aí todo mundo ia querer ser crente. Entende? Eu sou apaixonado por João 6. Começa no sermão, quando ele prega para 5.000 e faz o milagre da multiplicação para 5.000 homens. E dali, quando chega no meio do capítulo, já são 1.200. Daqui a pouco são 120 e chega lá no fim são 12. E ali ele fala: pelo que vocês estão me procurando? É pelos sinais e maravilhas? Ou seja, é pelos pães que vocês estão me procurando? Ou é quando Pedro diz lá no último versículo, lá diz assim: para onde iremos nós se só tu tens salvação? É isso, quando ele fala de cura aqui. No versículo 4 ele diz: redime a minha vida da permissão. Redimir é remir, é libertar do cativeiro, é pagar o resgate, é me livrar, é me libertar, é me resgatar. É isso que o Senhor faz na vida da gente. Ele se entregou voluntariamente na cruz do Calvário para me dar salvação. Vejo pessoas às vezes dizendo assim: os judeus mataram Cristo. Ninguém matou Cristo. Ele se entregou. Ele entregou a si próprio em prol das nossas vidas. Porque Ele assim o quis. Porque Deus assim o quis. Não foi por causa que mataram Ele. Mas Ele entregou a si próprio. Lê para mim um trecho, Léo. 1 Pedro 1, de 18 a 23. Eu estou sem óculos, não sei se vocês notaram, eu consegui quebrar meu óculos essa semana, então fica complicado de ler aqui. 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 18 a 23. Sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, da qual vive e é permanente. Quando nós nascemos de uma semente corruptível. Agora, quando nós nascemos novamente, nós nascemos de uma semente incorruptível. Foi pago um alto preço. Um preço de sangue derramado lá na cruz do Calvário. Por isso que o salmista clama aqui: bendize a minha alma ao Senhor. Porque Ele me amou de uma forma tamanha que não olhou para o seu próprio filho e entregou. A Bíblia diz que agradou moê-lo. A Deus agradou moê-lo. Porque por intermédio disso, Ele deu a salvação para todos nós. Ele nos deu o poder de nos tornar filhos de Deus. Ele transformou nós de nada em um ser valioso. Isso é um ato maravilhoso de Deus. É um dom de Deus. A palavra de Deus diz para nós: um dom gratuito de Deus. O pecado nos leva para a morte, mas a salvação é gratuita. E nós muitas vezes nós preferimos pagar para pecar e perder a vida, ao invés de receber a gratuidade da salvação. No versículo 4 diz para nós que Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia. Coroar é premiar. Ele nos premia. A benignidade é doçura, clemência, bondade. O Senhor nos transforma de um vil pecador em um homem valente. Ele nos tira
de um homem orgulhoso e nos torna num ser misericordioso. Porque nós éramos orgulhosos. Cara, eu era demais. Nós vemos isso na vida de Paulo em Filipenses 3, lá quando ele fala: cara, eu sou fariseu, pertenço ao Sinédrio, falo línguas, todo mundo me conhece, mas daí no fim ele diz: eu tenho isso por esterco. Isso não é nada diante de Deus. É isso que Deus quer para nós. Que as coisas que para nós tinha valor antes, não tem mais. E isso que o salmista clama aqui. No versículo 5 ele diz assim: enche a minha boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Quando ele diz enche a nossa boca de bens, essa é uma coisa complicada, né, da gente falar. Só que se tu for estudar lá no grego, ele não está falando de bens, a nossa boca de bens. Ele está dizendo, ele está querendo se referir, aí a melhor tradução é na linguagem de hoje. A melhor tradução do que está escrito lá no hebraico, tá? Que diz assim, ó: ele enche a minha vida com coisas boas. É isso que ele quer. Quando ele se enche a minha boca de bens, ele está dizendo para nós que ele enche a nossa vida com coisas boas. Não é que às vezes quando tem pessoas que leem isso aqui, ele vai me encher de bens. Então se eu servir a Deus eu vou ter casa, carro. Não, não é isso. Ele enche a minha vida de coisas boas. Ela está se referindo à juventude. É isso que está se referindo lá no original. Então quando ele diz eu enche a minha boca de coisas, de bens, ele está dizendo que ele enche a minha vida de coisas boas. Quer dizer, o que é coisas boas para nós? Porque a Bíblia fala sobre prosperidade também, né? Se você servir a Deus, vocês vão ser prósperos. Mas ele não está falando de prosperidade financeira. Ele está falando, que ele fala lá no capítulo, em Salmos 4, que ele diz assim, ó: eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Isso é ser próspero. Já pensou tu te deitar e tranquilo? Tu não dever nada para ninguém? Não estou falando financeiro. Mas tu não ter preocupação. Não tenho nada que me deixe mal com alguém. Sabe quando tu faz uma coisa errada e alguém chama para tu, fez alguma coisa errada para alguém e o cara diz assim, o cara toca o telefone e diz assim: ah, eu preciso falar contigo. Nossa, o peso já vem direto, né? E é isso que Deus faz para nós. Ele enche a minha boca, ou seja, eu não tenho mais preocupação nenhuma. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Ele olha aí no finzinho do versículo. Agora sumiu o troço aqui. O troço andou aqui e me tirou. Eu sigo uma. Aí eu vou para o outro lado que termina aqui. Não, aqui. O Senhor faz justiça e juízo. Isso é no versículo 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele cuida das pessoas oprimidas. Nós vemos isso lá em Abraão, né? Quando Abraão está em Sodoma e Gomorra. Deus diz que vai mandar fogo sobre Sodoma e Gomorra. Aí Abraão diz para ele assim: e se tiver 50 justos, tu vai tocar fogo? Aí ele disse: não. Se tiver 50 justos, eu não toco fogo. E se por acaso tiver 40? Não, não toco. E se tiver 30? Não. Só mais uma vez. E se tiver 20? Não faço nada. E se tiver 10? Não. E se tiver 5 só? Eu não quero. Mas aí ele olhou, só tinha um. Aí ele tirou esse um e a família dele. Ele faz misericórdia aos oprimidos. Ele cuida de cada um de nós. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos entender isso hoje. Ele não destruiria a cidade por causa de 10 pessoas. O mundo jaz no maligno. Mas ele ainda não destruiu esse mundo porque ainda tem pessoas boas. Sabe quando eu vejo quando Elias chora e diz assim: só existe eu. Não tem mais nenhum.
E ele disse assim, não é Elias, foi Elias. Foi Elias. Elias ou Eliseu? Elias. Disse, não está sozinho não. Tem mais 7 mil contigo. Então às vezes a gente diz assim, cara, eu acho... Aqui em casa às vezes a gente conversa. A gente diz assim, eu não consigo achar mais pessoas que amem o Evangelho de tal forma que abandonem tudo. Eu fazendo esse estudo hoje, eu comecei a olhar e disse assim, nossa, parece que não existe mais pessoas dessa forma. Pessoas que lutem para fazer a vontade de Deus, que lutem para enaltecer Deus, pessoas que fazem de tudo para que o nome de Deus seja engrandecido e manifesto. Não tem mais. Mas aí a gente lembra na passagem, calma que tem mais. Tem gente que faz assim ainda. Então que nós possamos mudar, que nós possamos estar entre esses 7 mil que Deus falou. Já pensou quando Deus pode dizer assim? Alguém diz assim, não existe mais ninguém correto nesse mundo. Esse cara, existe um cara lá na rua tal, na casa tal, que ainda é reto. Já pensou a maravilha da gente poder ouvir de Deus o que Deus falou para Jó? Era amigo de Deus. Ou ouvir o que ele diz de João, o que Jesus fala de João Batista. Ele é o maior. Eu canso de dizer às vezes que eu quero muito estar, se eles fizerem mais uma Bíblia, eu quero estar escrito lá em Heróis da Fé. O meu nome está escrito lá. Assim como ele vai falar Moisés, Jacó, fulano de tal, fulano de tal. Eu quero muito que o meu nome esteja escrito lá. Assim como o Cláudio fez tal coisa. Tu tem lutado para isso? Tu tem buscado ser reconhecido por Deus? Eu não estou dizendo que aqui nós estamos lutando por glória, não, de forma alguma. Mas nós estamos lutando com todas as nossas forças para glorificar a Deus. E o que eu estava conversando aqui no início do culto. O que eu mais quero é que o nome de Deus seja engrandecido nessa casa de oração. Eu quero que o nome dele seja propagado e de verdade. Que nós não nos vendamos nunca. Amém. Que nós possamos falar o Evangelho conforme ele está escrito. Não para agradar ninguém. Porque como Paulo diz, estou eu aqui por acaso para agradar a homens? De forma alguma. Eu quero mais é ser perseguido. Eu quero mais é que as pessoas venham para cima de mim por eu estar servindo a Cristo. Vou dizer para vocês que nas últimas semanas, quando eu estou andando na rua, eu ando me cuidando. Porque eu não sei como as pessoas são. E nós temos lutado contra o pecado. Nós temos combatido o pecado. De peito aberto, não me interessa. E se eu morrer por amor a Deus, eu morro feliz da vida. Se me matarem porque eu estou fazendo a vontade de Deus, quanta maravilha, eu vou glorificar a Deus demais. Eu vou poder entrar lá e dizer assim, eles não eram dignos. Sabe quando a gente olha Pedro, Paulo, Silas sendo martirizado e eles felizes cantando e louvando a Deus? Cara, nós somos dignos de ser perseguidos pelo amor de Deus. Que maravilha isso! Vamos lutar por isso. Vamos lutar para nós conseguir chegar a um ponto de poder dizer assim, conversar consigo e dizer, bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize a minha alma, ó Senhor, e nós possamos glorificar a Deus em todos os momentos da vida. Bendize a minha alma ao Senhor, e todas as maravilhas de Deus bendigam ao santo nome dele. Quando eu abrir a minha boca, aonde eu andar, o que eu fizer, o que eu ouvir, o que eu enxergar, seja para a honra e para a glória de Cristo. Vamos fazer uma oração? Paizinho querido, eu quero erguer mais uma vez a minha palavra, a minha oração, a tua presença, te clamando, Senhor, por socorro, te
te clamando, Senhor, que nós possamos, assim como o rei Davi, nessa oração, clamar a Ti e pedir, Senhor, que a minha alma bendiga a Ti em todos os momentos da minha vida. Que a minha alma não se esqueça de nenhum benefício ao qual Tu fez por nós. Que nós possamos agradecer pelas salvações que Tu nos deu. Que possamos agradecer pelas curas que Tu nos deu. Agradecer por todas as coisas. Agradecer, Senhor, pela esposa que Tu nos deu. Agradecer pela família que Tu nos colocou. Agradecer pelos irmãos que nós temos. Agradecer pelos nossos pais, pelos nossos filhos. Agradecer, Senhor, pela casa de oração a qual nós estamos. Agradecer, Senhor, pela palavra de Deus. Agradecer, Senhor, por um dia Tu ter colocado homens que escrevessem a Bíblia. Agradecer, Senhor, pelos teus apóstolos, Senhor, que nos ensinaram. Agradecer por todos os profetas. E que assim, Senhor, por intermédio deles, nós possamos engrandecer ao Teu santo e maravilhoso nome. E que nós possamos, Senhor, fazer discípulos como a palavra manda. Que nós possamos fazer cada vez mais discípulos de Cristo e andar nos Teus caminhos todos os dias. Bendiz a minha alma, ó Senhor, e não me deixe, Senhor, nunca me afastar de Ti, mas que eu possa cada vez mais buscar em Ti a salvação e a libertação. Que eu tenha cada vez mais conhecimento da Tua palavra, não para engrandecimento próprio, mas para cada vez mais poder chegar perto de Ti, para cada vez mais conhecer a tua magnitude, para cada vez mais reconhecer que Tu é meu Rei, para cada vez mais reconhecer que Tu é o meu Deus. Abençoa, Senhor, a cada uma das pessoas que estão ouvindo essa live. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está aqui. Que a honra e a glória do Teu santo nome seja manifesta por intermédio dessa live, por intermédio disso aqui, Senhor. E Tu somente Tu seja engrandecido. Muito obrigado por tudo, eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fazer um laborzinho. Glória a Deus. Minha fé está firmada nas coisas que nos dizem. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Está firmada nas coisas que vos disse. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz.
Graças a Deus por isso. Terça-feira às 8 horas, às 20 horas, novamente nós vamos continuar a sequência do nosso Sermão do Monte. Vamos continuar Mateus 7:1, que diz: não julgueis para não ser julgado. Então esteja conosco novamente na terça-feira às 20 horas. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e fiquem na paz. Que Deus abençoe aqui também.